Amém. Minha gente, talvez você já tenha percebido um padrão durante o ano. Entre uma série e outra, eu sempre trago pelo menos 2 temas, e isso propositalmente 2 vezes por ano, que, na minha opinião, e de acordo com aquilo que Deus tem nos direcionado, nos ajudam a esclarecer algumas coisas que são importantes. E essas 2 questões são, em primeiro lugar, a beleza da comunhão da Igreja de Jesus. Por que a gente vive junto? Por que a gente se preocupa em estar junto? O que é que faz a igreja ser esse lugar em que a gente faz questão de estar junto? E, em segundo lugar, sobre missões. Porque uma igreja desorientada em missão, muito provavelmente estará desorientada nas ações que faz. E hoje eu queria, pela primeira vez durante esse ano, tratar sobre isso com vocês. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 10, verso 12 ao verso 15. E eu tenho certeza que você conhece esse texto de cor, mas é importante que você leia, veja aí na sua Bíblia, no seu celular, como for, para que você se lembre bem das palavras que nós vamos entender o que significam para nós hoje. Romanos capítulo 10, do verso 12 ao verso 15. Se você está abrindo e achou, diga aí, achei. Se você está no caminho, fala, peraí. Vamos esperar, não tem problema. Eu quero frisar de novo que durante os nossos cultos, se você tiver qualquer dificuldade para encontrar o texto bíblico, é só você levantar a sua mãozinha que tem uma galera aí para te ajudar. Danilo, Luiz, Gabriel, Mateus, eles estão sempre prontos aí para te dar uma força para encontrar, tá bom? Romanos 10, verso 12 ao verso 15. Achamos? Sim? Vamos ler juntos. Diz assim para nós a palavra do Senhor: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E eu peço que você leia comigo esse último verso. Pode ser daqui da TV juntos, vamos lá? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento, Pai, nos colocamos com a nossa mente, a nossa atenção, o nosso coração, o nosso espírito diante do Senhor, para entendermos o que o Senhor tem a tratar com a gente. Pai, o que mais nos interessa em estarmos juntos é celebrarmos ao Senhor e ouvirmos a Tua voz, Pai. Por isso pedimos que o Senhor encontre o nosso coração aberto, disposto, sedento pela Tua palavra nesse momento, Pai. Somos povo do Senhor e a palavra que nós abrimos é do Senhor também. Por isso, fala com a gente, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu não sei o que vem à sua mente quando você pensa em missões ou em missão de forma geral, mas em 2023, uma igreja metodista no Rio de Janeiro resolveu fazer uma pesquisa entre aqueles que estavam perto da igreja para entender o que eles sabiam, ou pelo menos como eles viam o que é missão ou então missões. E o resultado dessa pesquisa foi que eles entenderam que missões era uma obrigação. Dentre todas as questões, que eram 3, missão poderia ser uma opção, missão poderia ser um privilégio e missão poderia ser uma obrigação. Dessas 3 alternativas, a esmagadora sobre todas as outras foi entender que missão ou missões é uma obrigação que nós temos. E geralmente quando nós pensamos em missões, de fato vem essa ideia da obrigação, o que não é de toda falsa. Mas, vez por outra, o nosso olhar para missões como uma obrigação, não é uma obrigação no sentido de uma ordem que precisa ser cumprida,
mas é uma obrigação que a gente faz porque não tem muito o que fazer. Eu compararia essa pesquisa, por exemplo, a uma outra pesquisa entendendo por que você lava a louça na sua casa. Você lava a louça por prazer? Não. Você lava a louça assim porque é uma vontade tão grande que você pensa assim, não vejo a hora de trabalhar o dia inteiro, pegar transporte público para ir e para voltar, e quando eu chegar em casa, tomar aquele banho, trocar de roupa, e aí sim, finalmente, eu vou lavar a louça. Não, né? Meio difícil. Mas se você, homem, principalmente marido, quer ver aquele lindo sorriso estampado no rosto da sua esposa, você não lava a louça para ela? Não, gente. Vixe, sim. É isso aí. A gente lava ali com, né, aquela coisa no coração, não porque a gente queira fazer, mas que por um senso de obrigação, a gente acaba fazendo para ver o sorriso no rosto da nossa esposa. É mais ou menos esse olhar ruim da obrigação. Eu me lembro quando adolescente, para convencer minha mãe a deixar eu sair para jogar bola à noite, eu ia correndo para a louça. Fazia só porque tinha que fazer ali nessa obrigação mais pontual. E por vezes, olhamos para missões como algo que de fato nos sobrecarrega. Nos sobrecarrega porque na maioria das vezes nós deixamos de fazer missões e somos, de certa forma, alcançados por aquele sentimento de saber o que tinha que fazer, mas não fazer. Nos sobrecarrega porque nós nos vemos constrangidos em alguns momentos em abençoar financeiramente outros missionários. Nos sobrecarrega porque a gente se sente como tendo que fazer alguma coisa, mas não querendo fazer aquilo que a gente de fato teria que fazer. E esse é o problema que a gente precisa tratar no nosso coração. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a classe de batismo lá em Santo André, eu comecei com 9 anos de idade. E junto comigo na sala tinha um rapaz que não tinha muito mais do que 20 anos. E esse rapaz tinha se convertido em um dos encontros dos jovens lá na igreja. E ele foi passando ali por todas as lições da sala de batismo. E eu me lembro que algumas vezes ele tinha dúvidas assim tão sinceras que acabavam sendo engraçadas. E uma das que mais me marcaram foram as dúvidas a respeito do porquê o discípulo de Jesus tem que fazer missões. E ele justamente perguntou assim, dizendo para o pastor lá que nos acompanhava, dizendo, pastor, tudo bem, mas Jesus foi que veio, Jesus foi que morreu, Jesus que ressuscitou, por que é que a gente tem essa missão? E o pastor foi explicando que Jesus veio ao mundo, Jesus cumpriu uma série de questões, Jesus olhou para os seus discípulos e disse que agora o ministério que ele começou estava na mão dos seus discípulos. E aquele rapaz, de forma muito natural e muito cômica, virou para o pastor e disse, pastor, com todo respeito, mas aí fica difícil, né? E aí todo mundo parou e olhou para ele, né? Com um certo susto do que queria dizer. E o pastor perguntou, mas por que fica difícil? Ele falou, Jesus faz o mais difícil, que é ressuscitar dos mortos. E a missão fica para a gente. Por que não ficou para ele? Estava mais fácil dele continuar, aí fica complicado, porque ele foi para o céu e ficou para a gente aqui. E a obrigação muitas vezes toma o nosso coração com esse mesmo sentimento. E Jesus foi para os céus. Aí o trabalho ficou incompleto e sobrou na mão de quem? Sobrou na mão da igreja, olha aí. Agora é a gente que tem que fazer missões. E meus irmãos, esse tipo de visão que toma o nosso coração, nada mais é porque na maioria das vezes nós olhamos para a missão de Cristo Jesus deixada para a igreja com o olhar inverso daquele que nós deveríamos olhar. Como assim? A gente costuma olhar para missões como sendo alguma coisa mais ou menos de baixo para cima. Nós olhamos para a igreja, para as atividades da igreja, para o orçamento da igreja, para os planos que nós temos para o ano e entendemos que a gente precisa, de alguma forma, criar alguma coisa aqui entre a gente, para que dentro da gente aqui, da nossa criatividade, da nossa força de vontade, surge então algo para a gente dizer, estamos fazendo missões. É como se a gente precisasse inventar alguma coisa para cumprir o chamado de Jesus para a gente. E enquanto a gente olhar com esse olhar de baixo para cima, esse senso de obrigação vai ser um tanto quanto pesado para a gente.
e a gente vai acabar produzindo nada com coisa nenhuma. Porque o olhar correto para missões, do outro lado, que a gente deveria não só conhecer, mas alimentar no nosso coração, é o olhar da missão de cima para baixo. Porque, queridos, a gente não precisa inventar nada. A missão não é nossa. Fazer alguma coisa está nas nossas mãos. Mas os donos da missão não somos nós. Nós estamos inseridos nessa missão que vem de cima para baixo. Não é a gente que precisa inventar alguma coisa para cumprir a missão, mas o dono da missão, que é o nosso Deus, foi Ele quem produziu a missão, foi Ele quem inventou a missão, e agora nós como igreja não temos um peso de fazer alguma coisa criativa somente, para que a gente cumpra o nosso chamado. Mas Deus, que é dono dessa missão, deu a missão para a gente e simplesmente disse: completem essa missão. Simples assim. Quando a gente inverte o olhar, a gente se encontra na posição contrária da obrigação, que é a posição do privilégio. Olhar para aquilo que não somos nós, mas é Deus que está fazendo, e dizermos ao Senhor: Pai, obrigado por ter o privilégio de fazer parte da sua missão. Obrigado porque eu não estou condicionado a algum tipo de experiência, de criatividade, de qualquer coisa que venha na nossa mente para ter condição de fazer alguma coisa. Mas o Senhor já está fazendo. A gente então somente faz parte daquilo que o verdadeiro dono da missão começou a fazer. E os indícios da missão de Deus ao mundo estão presentes, mesmo que a gente não tenha percebido, desde o princípio de todas as coisas. Você se lembra que Gênesis capítulo 1, a narrativa bíblica, começa apresentando para a gente como é que foi esse primeiro processo da criação de todas as coisas. No princípio a terra era sem forma e vazia, era habitada por trevas, não tinha nada a não ser um grande vazio de trevas no mundo. E na linguagem teológica, filosófica, é muito interessante, porque a ideia é que o mundo era um verdadeiro caos. Dentro de um monte de nada com trevas, desorganizado, esse caos que pairava sobre o mundo, agora ele tem uma direção. Porque Deus vem até o mundo e, estando no mundo, Deus coloca a ordem no meio desse caos. E essa ordem é apresentada para a gente a partir do momento em que Deus cria o firmamento. Céus e terra são constituídos, a natureza é então inaugurada, os animais são colocados, as águas começam a surgir, há a separação entre dia e noite, tudo aquilo que era um grande nada, agora se organiza dentro do mundo que nós conhecemos. Então o capítulo 1 mostra essa criação com parte do capítulo 2. No capítulo 2, o texto apresenta para a gente que essa criação agora, ela não está simplesmente criada como uma bela obra de arte para que Deus simplesmente veja de longe. Mas Deus não só habita em meio a essa criação, como colocou habitantes para desfrutarem dessa criação. E então Deus cria o homem, e posteriormente do homem à mulher. E agora não existe mais apenas um plano de criação, mas existem habitantes dentro dessa criação. O problema é que vem o capítulo 3. E no capítulo 3 nós somos apresentados então àquele primeiro desastre que acontece no mundo e que nós herdamos consequências até hoje, chamado pecado. E quando o homem peca, seguindo ali, como dizem as traduções mais antigas, as astúcias da serpente, e então o homem cai na sedução de querer ser igual ao Deus que criou todas as coisas, Deus profere 3 sentenças contra o homem, a mulher e contra a serpente. E então nós sabemos que o homem acaba colhendo dessa separação direta da relação que havia no jardim. A mulher, as mães sabem muito bem, e toda mãe crente consome uma certa raiva por Eva, né? As dores de parto, uma série de questões que agora são apresentadas às mulheres. E quando Deus profere a sua sentença à serpente,
ele não diz apenas que a serpente agora rastejaria, comeria do pó da terra e tudo mais. Mas, no versículo 15 de Gênesis capítulo 3, Deus dizendo à serpente, ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. De quem é que Deus estava falando? Jesus. Desde que o homem cai em pecado, Deus não olha simplesmente para trazer algum tipo de condenação, mas mesmo em meio às sentenças que Deus está dando à humanidade, Deus já dá um vislumbre de entender que essa serpente não seria a vitoriosa maior sobre todas as coisas, mas através de Jesus, a serpente seria pisada. Através de Jesus, o problema da escravidão humana ao pecado teria um fim já nesse mundo, enquanto aguardamos a consumação dele. Em Jesus, Deus estava quebrando essa separação entre Deus e os homens, para criar uma ponte de acesso, um acesso perfeito para que nós pudéssemos estar aqui hoje e ter a convicção absoluta de que a nossa visão de Deus para cada um de nós não é mais a de inimigos separados, mas agora Deus olha para nós em meio a Cristo Jesus como sendo filhos adotados por amor e por graça. Essa é a condição que temos hoje, porque nós somos alcançados por muito mais do que um pecado que herdamos, mas por uma missão que Deus começou lá atrás, e que agora nós não só fomos alcançados por essa missão de Deus, mas agora nós somos aqueles que estão junto com Deus, nessa missão de reconciliação. O apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu esse texto de Romanos, ele diz na sua carta aos Coríntios, que em Cristo Deus estava começando um novo ministério, chamado Ministério da Reconciliação. Não reconciliação apenas entre homens e mulheres, filhos e pais, maridos e esposas e todas as outras derivações daí. Mas o ministério ou a palavra da reconciliação em Cristo Jesus agora é fazer do povo caído, imerso em pecado, sair desse reino de trevas e sermos agora trazidos para o reino de Cristo Jesus. E nós, como igreja, agora somos aqueles que continuam, que herdaram o ministério da reconciliação. Nós damos as nossas mãos para Deus, por meio de Cristo Jesus, e guiados pelo Santo Espírito que habita em nós, para olharmos para todo e qualquer homem e mulher que viva nesse mundo, não como adversário, não como um problema que nós temos que enfrentar, mas como alvos do amor e da missão de Deus, que serão alcançados pelas nossas mãos, pelas nossas palavras, pela nossa própria vida. Deus estabelece a missão, Jesus viabiliza essa missão, e agora nós somos aqueles que levam a palavra da salvação a todos os outros. Você considera isso como um peso mesmo? Ou como uma bênção? É um presente ou é um problema que a gente tem que lidar? É por isso que missão, meu irmão, não é obrigação. É obrigação no sentido de que temos que fazer, mas a gente pode trocar muito bem a palavra obrigação pela palavra privilégio. E então, como é que exercemos o nosso lugar nessa missão que Deus está fazendo aqui, perto da gente? E eu quero propor 2 pontos muito simples que Paulo trabalha nesse texto como um todo. Na missão de Deus nós temos principalmente 2 pontos muito práticos para que a gente saia daqui prontos para exercê-los. Na missão de Deus, em primeiro lugar, nós não deixamos ninguém de fora. Vamos juntos? Na missão de Deus, nós não deixamos ninguém de fora. Se você está com a Bíblia aberta aí, olha o verso 12 e o verso 13 comigo. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Obviamente, todo texto bíblico que nós lemos tem uma razão e um motivo de estar sendo escrito. E a motivação de Paulo para escrever esse trecho específico vem desde o começo do capítulo 9. Porque Paulo está trabalhando com a igreja em Roma um problema que, na verdade, é um descontentamento grande de Deus para com a nação de Israel, nação que ele escolheu para si. O problema é que, se nós olhamos dentro da narrativa bíblica como um todo, Deus lá no Antigo Testamento levanta o povo de Israel para ser o seu próprio povo. O povo que Deus literalmente chamava de seu. Todos aqueles que viviam naquela aliança, viveram algumas experiências memoráveis que nós encontramos na palavra de Deus, porque Deus era, de fato, o seu dono. Eles eram propriedade de Deus, e Deus era dono daquele povo. Obviamente isso é também um grande privilégio, mas esse povo que era agora chamado de povo de Deus, não vivia apenas sob essa verdade de serem chamados povo de Deus. Mas havia algo que mexia no coração deles e que os motivavam em todos os momentos, que era um fator chamado esperança. Ao contrário daquilo que a gente tenta desconstruir dentro de uma falsa idealização vendida para nós, o povo de Deus, desde o princípio, não é um povo que apenas anda de vitória em vitória. Não é um povo que apenas vive celebrando, mas é um povo que muitas vezes, se não quase igual ao tanto que celebraram, foi um povo que sofreu, foi um povo que lamentou, foi um povo que chorou angústias. E essas angústias eram sempre respondidas ou encontravam um descanso para o coração no próprio Deus e em uma esperança que eles mantinham viva com eles mesmos, que era a esperança de que viria um Messias libertador para esse povo. E esse Messias nós conhecemos como Jesus. Toda essa história vai convergir na pessoa de Jesus. E então essa esperança de ser encontrados pelo Messias sustenta esse povo durante séculos. E então chega o tempo em que Deus decidiu mandar o Messias ao mundo para encontrar esse povo. E do meio do povo de Israel, de forma simples e muito humilde, nada política e nada glamurosa, nasce a pessoa de Jesus. E nesse momento a esperança estaria completa. Para o coração deles a espera teria acabado. O Messias libertador havia chegado. Não era um Messias distante, mas um Messias que viveu no meio do povo. E o problema principal é que o povo que esperava o Messias, ao receber o Messias, diz para ele: eu acho que não é você não. E não é uma rejeição ao Messias porque ele deixou de cumprir alguma coisa ou não era tão bonito quanto eles esperavam. Mas na cabeça desse povo a libertação seria política. Fica a dica para esse ano, para o seu coração, em nome de Jesus. Libertação para o nosso coração não virá do seu voto em Bolsonaro, em Lula ou quem quer que seja, meu irmão. Trabalhe o seu coração a partir de agora, em nome de Jesus. A resposta de Deus para o seu povo se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo não está na esquerda nem na direita. Olha para cima e larga os lados em nome de Jesus. Mas esse povo vivia esperando por esse Messias que teria essa libertação política, governamental, e não foi isso que aconteceu a partir de Jesus. Então eles não somente não creem em Jesus, como diretamente rejeitam a Jesus, e são aqueles que serviram ou atuaram como fio condutor para que Jesus chegasse até a cruz. Então, não acreditaram, não se renderam e ainda ajudaram para matar. É isso que o povo fez com a sua própria esperança. E o que Paulo está alertando é que o ministério de Jesus, a vinda de Jesus, ela não foi fracassada porque esse povo não se rendeu a ele. Mas a vinda de Jesus
A cruz de Cristo que rasga o véu do templo de cima a baixo, não somente serviu para a salvação desse povo exclusivo de Deus, mas agora a barreira que existia entre um povo único e exclusivo de Deus é quebrada da etnia, do sangue, da família sanguínea, para agora ser tratada não pelo sangue de quem é judeu ou não, mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz em favor de toda a humanidade. Jesus não abre uma fresta de possibilidade para que não israelenses alcancem a salvação. Jesus derruba o muro para que agora judeus, israelitas, brasileiros, japoneses, europeus, africanos, todos têm a possibilidade de serem salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. E isso abre os nossos olhares para a missão que Deus deixou para nós, para entender que se Deus, que é o dono da missão, rompeu todas as barreiras que poderiam existir de Deus e um povo chamado de seu, por que é que nós teríamos qualquer condição de construir muros e barreiras para alcançarmos outras pessoas? Uma vez que Deus viu a todos os povos e os colocou para a gente como missão, por que é que a gente vai se recusar ou colocar filtros onde Deus tirou todos os filtros? Por que nós vamos construir muros onde Jesus construiu uma ponte? Por que nós vamos trazer para nós exclusividade onde Deus colocou o caminho aberto para todos os povos? Na missão de Deus, meus irmãos, nós não deixamos absolutamente ninguém de fora. Nós não deixamos muçulmanos de fora porque temos um certo medo deles em muitos momentos. Nós não deixamos os asiáticos com a sua vida um pouco mais zen, um pouco mais tranquila de fora, porque nós vamos ter que argumentar muito com eles. Nós não deixamos de fora aqueles que têm raiva de Deus, porque é a esses que Deus quer se mostrar como de fato quem Ele é. Nós não olhamos para aqueles que por uma série de dificuldades, uma série de machucados na sua alma, entenderam que igreja é um lugar doentio, e olhamos para eles para dizer, se vocês não gostam mais da igreja, então saiam daqui de perto. Pelo contrário, a missão de Deus está em olharmos para todos esses e dizermos, vocês são todos bem-vindos em meio à família do Senhor. O Deus que inaugurou essa missão é muito maior do que qualquer outra coisa. Inclusive, alcançamos e não deixamos de fora aqueles que têm vários e vários planos para matar todo tipo de missionário pelo mundo. Eu desconfio que você já tenha escutado um monte de idealista falando um monte de coisa até que bonita por aí. E eu desconfio que você já tenha visto um monte de gente defendendo esses ideais que são bonitos, de várias formas e por vários momentos e com vários argumentos. Mas, meu irmão, a palavra e a missão de Deus é algo tão inexplicável, é algo tão fora da nossa compreensão, que nós não defendemos apenas um discurso bonito com ideias que nós somos capazes de articular teológica e filosoficamente. Mas nesse exato momento, existe um grupo de discípulos de Jesus que fazem parte da mesma família da fé que a gente, que muito provavelmente, pela hora, estão terminando a sua celebração em algum buraco, literalmente, construído, sem poder cantar como a gente canta, sem poder ler a Bíblia com o vigor que a gente lê, sem ter a liberdade de se abraçarem como a gente se abraça. Mas continuam firmes, porque a missão, inclusive, não é deles, mas é de Deus. Estão literalmente, nesse momento, correndo risco de vida, porque a palavra que nos alcançou, meus irmãos, inunda o nosso coração a saber que muitas vezes o preço que nós ou muitos outros pagarão pela missão de Deus é a nossa própria vida.
E isso não é exclusividade nossa, porque há um Jesus que pagou o preço da sua própria vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Para que a nossa existência não se resumisse a esses 80, 90, 100 anos que nós temos condição de viver aqui. Mas que as portas da eternidade se abram para nós. Custou o preço da vida de Cristo Jesus. Por que é que não custaria da nossa também? E é por isso que a gente não deixa ninguém de fora, meus irmãos. Quando Jesus estava olhando para os seus discípulos, antes de ressurgir, antes de ser elevado aos céus, Ele olha para os seus discípulos e diz: me foi dada toda a autoridade, portanto vão e façam discípulos. E façam discípulos de todas as nações, sem barreira, sem impedimento, onde quer que seja. Façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar tudo aquilo que eu ordenei a vocês, onde quer que vocês estejam. E quando nós passamos um pouquinho para frente da história, o livro de Atos conta para nós que há um poder derramado sobre todo discípulo de Jesus. Receberemos poder à medida em que a nossa missão, ou melhor, em que a missão de Deus seja cumprida e seja transformada também em nossa missão, quando estivermos em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Isso abre os nossos olhares, meus irmãos, para entender que qualquer lugar que seja nesse mundo, dos mais tecnológicos aos mais carentes, dos mais conhecidos ou até aqueles que nós nem sabemos o idioma que é falado em uma tribo, todo lugar onde haja uma pessoa sequer, ali há um lugar onde Deus quer alcançar dentro da sua missão. E nós somos aqueles que têm o privilégio de somar na missão do nosso Senhor, para vermos ela sendo cumprida, não para que a gente ganhe uma estrelinha dourada dentro da nossa chamada no livro da vida, onde está o nosso nome lá, mas porque, uma vez que somos discípulos de Jesus, nós entendemos que a missão de Deus se transforma na nossa razão de existir. E se não for assim, meu irmão, qualquer ideologia vai levar você embora. Qualquer paixão vai dominar o seu coração. Qualquer ideal um pouquinho mais bonitinho que apareça, você vai devotar o seu coração procurando uma causa para você viver. E essa noite é que nós lembramos que não tem judeu, não tem israelita, não tem gentil, não tem nacionalidade nenhuma que seja mais ou menos importante. Nossa missão e a nossa razão de viver é alcançar literalmente todos os povos. Todos os povos. Não coloque barreiras onde Jesus nunca colocou. Pelo contrário, onde você encontrar uma barreira, aproveite para construir uma ponte. Foi isso que Ele fez e foi isso que nós devemos fazer. Ninguém fica de fora. Amém, igreja? Amém. E em segundo lugar, na missão de Deus nós também agimos. Vamos lá, na missão de Deus, os últimos 2 versículos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O apóstolo Paulo tinha um jeito muito interessante de escrever dentro de tudo aquilo que ele conhecia, e que nos ajuda a entender muitas coisas. E o jeito que Paulo usa para escrever é colocar algumas perguntas propositais para que a resposta dela seja aquilo que ele está tratando. Que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, o mesmo método que Paulo coloca, tratando uma série de questões importantes, a resposta da pergunta ajuda a gente a entender aquilo que ele quer trazer da parte de Deus para nós. E a resposta para esse monte de pergunta que Paulo está colocando para a gente, vai culminar justamente na questão da nossa ação diante da missão de Jesus. Uma vez que nós somos o povo chamado para cumprir a missão do nosso Senhor, o nosso lugar é de fato, agir para que essa missão seja cumprida. É isso que essa série de nãos está sendo acompanhada. Se não houver quem pregue, não há quem creia. Se não houver quem creia, melhor, reformulando. De trás para frente, todas essas respostas de nãos trocadas
por sims, começam a fazer um sentido totalmente diferente. Se não houver quem pregue, não há quem seja enviado. Se não há quem seja enviado, não há quem fale. Se não há quem fale, não há quem creia. E se não há quem creia, não há quem invoque. Sendo assim, se houver quem pregue, há quem é enviado. Se há alguém para ser enviado, há alguém que prega. Se há alguém que prega, há alguém que escute. E se há alguém que escuta, há alguém que crê. E se há alguém que crê, alguém invoca o nome do Senhor. Esse monte de não colocado como empecilho, na ação dos discípulos de Jesus, transformadas em sim, resulta naquilo que Deus quer que a gente faça. Discípulos de todas as nações pregando o Evangelho de forma simples, de forma às vezes um pouco mais rebuscada, dentro do nosso idioma, seja no nosso ou então em algum outro idioma, seja como for, precisa haver pessoas que tratem desses dois pontos principais que Paulo está colocando. Alguém precisa pregar e ser enviado, e alguém precisa enviar. E a resposta de Deus para essas perguntas se resume de novo na sua igreja. É no meio da igreja que são levantados aqueles que são enviados. Porque, meu irmão, não dá para contratar missionário pelo LinkedIn, não. Não dá para você pegar alguém que está fazendo nada e dizer assim, você está ocupado amanhã? Não, então tem o seguinte, tem uma mensagem que seria muito legal você levar lá na África, você topa? Não tem como. Eu me lembro de uma vez, na nossa antiga igreja, eu e o Luiz estávamos aplicando um teste chamado teste de dons. Já ouviram falar em teste de dons? Quem já ouviu falar? Quem não sabe do que eu estou falando? Alguns, nós vamos fazer depois. Esse teste de dons, ele foi formulado com uma tentativa de, respondendo uma série de perguntas, identificar um dom que você tenha um pouco mais de habilidade para fazer. O Diegão estava lá, inclusive, agora que eu lembrei. Mas, esse teste não tem condição de revelar qual é o seu dom. Inclusive, fica a dica para você, você só descobre o seu dom e o exerce servindo. Mas esse teste não é de todo dispensável, porque ele ajuda a gente a identificar, por uma série de questões específicas, algumas questões que nós temos um pouco mais de facilidade em lidar. Não é que necessariamente será aquele dom, mas dentro das nossas habilidades, Deus usa elas também para que a gente exerça ministérios que dependam de um pouco mais de aptidão. Certo? Perdão de novo. A gente fez esse dom e o marido de uma moça que estava lá com a gente, ele resolveu participar. Ele não era crente, mas era alguém que convivia muito com a gente na igreja. E a gente fazendo o teste, ele pediu para fazer também, a gente deixou, né? Estava ali entre a gente mesmo, então vamos lá. E ele pegou e começou a fazer aquele teste, tudo que tinha algum tipo de veia missionária, ele assinalava com X. E aí, o resultado do teste foi uma certa aptidão para missões. De um rapaz que não era crente. E aquilo me colocou um negócio na cabeça, e eu fui perguntar para ele. Eu cheguei e falei, ô fulano, aqui rapaz, por que você colocou tudo isso aqui, né, de missões? Ele falou assim, pastor, mó legal viajar pelo mundo. Eu quero ir, por que não? Conhecer um monte de lugar aí espalhado, é mó legal fazer. Não é assim que a gente trata com missões. Porque se não for a ação de Deus diretamente ao nosso coração, queridos, a gente não tem vontade nenhuma de correr risco de vida para pregar o Evangelho. É a ação sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida, que muda, transforma os desejos do nosso coração, de forma que a razão da nossa existência, para alguns que Deus chama especificamente para isso, se torna dedicar a sua vida em algum lugar específico que Deus direcionou, e a esses cabe o privilégio de ir até algum determinado lugar para desenvolver missões ali. Alguns domingos atrás, nós estávamos enviando um jovem casal para um país de perseguição. E eles foram com toda alegria, convictos do chamado de estar lá na Malásia. Estão lá, trabalhando na sua missão.
Eu vacilei que eu não podia ter falado o nome, né? Meninos, depois na edição, por favor, me ajudem aí. Mas, essa convicção que nos leva a algum lugar também não é um peso, não é apenas uma obrigação, não é uma carreira que a gente queira fazer, é uma missão que Deus dá a algumas pessoas. E nós agimos quando Deus chama e nós vamos para algum lugar. E aí talvez você pense que dentro da sua vida e aquilo que Deus trata com você, você não é chamado para ser missionário em algum outro lugar do mundo, em algum outro lugar da cidade, do estado ou do país. Então a gente não tem o que fazer, certo? Certo? Se Deus não está mandando a gente para o outro lado do mundo, a gente faz nada. Não. Por quê? A dinâmica do que Paulo está tratando com essa igreja é justamente essa. Para que existam pessoas que vão, outras precisam enviar. Para que haja missão sendo cumprida, seja na Malásia, na África do Sul, seja na Austrália, Estados Unidos, onde quer que seja, para que existam aqueles que vão, precisam existir aqueles que enviam. E olha mais uma vez o nosso privilégio sendo colocado dentro da missão de Deus. Meus irmãos, o privilégio de enviar um missionário para um outro canto do mundo é muito grande. A gente testemunhar do Deus que ainda chama pessoas para ir a qualquer tipo de lugar, a grata possibilidade da gente investir na vida dessas pessoas, saber que quando a gente está comprando um lanche na cantina, indiretamente, ou melhor, quase diretamente, nós estamos colocando dinheiro na conta, comida na mesa, roupa no corpo do missionário, espalhado em qualquer lugar que está nesse Brasil. Nós somos aqueles que têm o privilégio de enviar a outros para cumprir essa missão tão especial, que não é só deles, é de Deus para eles, mas é de Deus para a gente também. Porque saiba que há uma missão que está colocada diante de você, enviar missionários por todo o mundo. Não é só contribuir, não é só fazer alguma campanha, não é só comprar um lanche da cantina, é uma causa pela qual a gente se envolve também, meus irmãos. Porque a missão não é do missionário que está no campo, a missão é de Deus. E a gente envia com alegria, porque a gente participa dessa missão. E então, quando a gente escuta aquele que a gente chama de tripé missionário, que eu escuto particularmente desde a minha infância, a Laís e a Andresa falam aqui pra gente o tempo todo, que diante de missões nós temos 3 possibilidades: ir, orar. Todo mês a gente escuta isso, vamos lá, gente? Ir, orar e contribuir. Nós fazemos missões indo, orando, contribuindo. Contribuindo nós estamos enviando. E há uma situação contextual que parece muito com a gente aqui. Roma, no tempo que Paulo está escrevendo, não é só um lugar bonito que a gente quer viajar de férias. Mas Roma era literalmente o centro do mundo. A capital econômica, a capital tecnológica da época, a capital de poder, de guerra, de exército, tudo isso convergia na cidade de Roma. E Paulo está olhando para a igreja estabelecida no centro do mundo daquele lugar, no centro econômico do mundo antigo, e dizendo: galera do centro do mundo econômico, olha que bênção, vocês têm a condição de enviar pessoas a todos os lugares do mundo. E apesar de nós não sermos as pessoas mais ricas que existem no nosso país, meu irmão, nós estamos no centro econômico do nosso Brasil. Nós estamos no centro tecnológico do nosso Brasil. Eu sempre me espanto quando meus amigos pastores do Brasil saem de Minas, do norte de Minas, do Espírito Santo, do Acre, do Sergipe, para vir aqui em São Paulo buscar recursos para levar de volta para os seus lugares, para as suas igrejas, para os seus campos missionários. Nós que estamos no centro, acostumados a receber de tudo e de todos, dê uma volta no centro de São Paulo e você vai encontrar gente de tudo que é nacionalidade. Só que, quem aqui não nasceu em São Paulo? Levante sua mão.
Dá uma olhada em volta aí. Nós recebemos na nossa cidade todas as pessoas de todo o nosso Brasil e de todos os lugares do mundo. Não é só receber e receber e receber, porque Deus nos chama a, sendo esses que recebem, ser também aqueles que fazem o caminho de enviar pessoas para todo o Brasil, para todo o estado e para todo o mundo. Por isso é que nós precisamos agir diante da missão de Deus. Por isso que nós participamos da missão de Deus. Nosso lugar é em ação, indo ou enviando. E eu quero terminar com vocês contando um pouco da história de um dos meus heróis da nossa cristandade moderna, que é um missionário chamado William Carey. Já ouviram falar dele? Alguns já, nós falamos sobre ele em alguns momentos. William Carey foi um inglês nascido lá nos anos 1762. E ele nasceu de uma família extremamente simples, extremamente humilde, e daqueles que batalhavam para sobreviver. O Carey virou um sapateiro na sua adolescência e idade adulta, e sendo sapateiro, ele vivia alimentando no seu próprio coração um desejo grande, um interesse muito grande que ele tinha, que era o de estudar mapas e povos que existiam pelo mundo. Ele olhava para os mapas e ficava pensando nas viagens, em como seria em tal lugar, em como seria viver em outro lugar, como era a cultura de um lugar mais distante que ele conhecia para o seu tempo. E o William Carey, então, diante do seu trabalho, e dizem alguns historiadores de outros biógrafos do tempo dele, de que quando ele montava o seu lugar de trabalho, aquelas que às vezes a gente encontra por aí, uma pessoa senta num lugar bem alto, coloca o seu pé embaixo e tem alguém trabalhando no sapato. Já viram essas cadeiras? Naquele lugar que ficava atrás das pernas da pessoa, ele colava o mapa mundi e começava a orar por cada uma daquelas localidades ali. Até que Deus colocou no coração dele um desejo gigantesco de orar pelo povo da Índia. E ele começou a orar, até que ele entendeu que dentro da missão de Deus a ser realizada na Índia, o lugar dele era indo para essa missão. E então ele teve essa convicção, tratou isso com a sua família, e quando ele levou isso para a sua igreja, a igreja dele disse assim: William, esse negócio aí é muito legal, mas não é para a gente aqui não, deixa a outra galera aí fazer missão. E no lugar de um coração acomodado com a sua realidade, o William trabalhou por muito, muito tempo para convencer a sua própria igreja de que ele deveria ir fazer missões. Geralmente isso é o que acontece com igrejas que perdem o olhar do seu lugar na missão de Deus. Ou uma terceirização, ou uma apatia que nos leva a uma morte do nosso relacionamento com Deus. E enfrentando essa situação, o William então começou a trabalhar e ensinar, até que ele escreve um livro em 1792, com 30 e poucos anos de idade. Ele escreve um livro para convencer a igreja inglesa de que fazer missões era um problema deles. E então ele prega para uma assembleia gigantesca da reunião de todas as igrejas da sua região. Uma pregação, uma mensagem com um título muito especial que diz: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Você já leu isso em algum lugar por aqui, não? Se não, você olha ali fora de novo. Essa é a frase que domina meu coração. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Na visão dele, as suas grandes coisas para o seu desafio era nada mais, nada menos do que fazer cumprir a missão de Deus lá na Índia. E sabendo que ele iria atravessar um bom pedaço de terra, lá para onde ele ia fazer grandes coisas, certamente poderia se esperar grandes coisas da missão de Deus na Índia. E lá em 1793, William Carey viaja para a Índia, e o resultado dos seus primeiros 7 anos de missão foram pobreza extrema por 2 anos, chegando a ponto de pegar comida na lata de lixo de outras pessoas.
foi 2 dos seus 3 filhos morrerem de doenças que eles não tinham contato. Porque a Índia, desde aquele tempo, não era o país com os maiores índices sanitários que existiam. A sua esposa, depois de algum tempo, morre de malária na Índia porque não tinha remédio para tratá-la. E depois de 7 anos, surge o primeiro convertido indiano ao Evangelho de Jesus. E quando a gente imagina que depois desses 7 anos de dor, sofrimento, pobreza, doença e luto, ele voltaria para dizer assim: gente, não deu muito certo esse negócio de estar aqui na Índia, então eu estou voltando para viver a minha vida aí. Ele escreve uma carta à igreja inglesa dizendo: eu vim até aqui e Deus fez grandes coisas, uma pessoa se converteu. Esse olhar do missionário que enfrentou as suas dificuldades maiores e depois de 7 anos de alguém que poderia dizer que foi um trabalho completamente fracassado, ele encontra o ápice do seu tempo ali, com um indiano entendendo o Evangelho e fazendo valer o seu trabalho na Índia. Sabe aquela história que nós dizemos, vale mais uma alma para Deus do que toda a riqueza? Pois é isso, só que fora do nosso discurso mais bonitinho e sendo visto na prática. E depois de 30 anos na Índia, o resultado de um missionário que viveu luto, dor, pobreza e doença, tendo um convertido depois de 7 anos, mais 23 anos depois, William Carey saiu da Índia como sendo a maior voz do seu tempo na luta contra diferenças sociais e raciais na Índia. Você sabe que a Índia é dividida por castas. As castas maiores, menores, e geralmente os menores são escravizados por todos os outros. Ele foi quem começou na Índia o movimento de justiça social daquele tempo, para que todos fossem vistos com a dignidade que um filho de Deus merece ter, inclusive dentro da igreja. A igreja indiana foi o primeiro lugar onde os Dalits não eram pisados, mas eram abraçados e cultuavam juntos com aqueles que eram da mais alta casta da Índia. Poder transformador do Evangelho, a partir de uma comunidade. Depois disso, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para pelo menos 7 idiomas de tribos espalhadas pela Índia. Por conta da vida desse homem que tinha tudo para desistir, outros indianos foram chegando a Jesus, porque ele conseguiu traduzir a Bíblia. E meus irmãos, pense numa luta que é trabalhar com tradução bíblica. Porque é traduzir do hebraico e grego para o inglês, do inglês para o indiano, do indiano para as várias divisões de línguas de tribos. É literalmente o trabalho de toda uma vida. Ele, quando saiu da Índia para ir falecer depois na Inglaterra de novo, deixou o legado de pelo menos 15 líderes já indianos, que não permitiram com que a igreja fechasse as portas na Índia, mas expandiram o trabalho missionário no seu próprio país. E depois, 1 ano antes dele morrer, foi criado o Instituto William Carey de Missão, que começou a entender o valor de alcançar povos nunca antes sequer vistos, mas que também eram alvos da graça e da missão do nosso Deus. Um homem que saiu com algumas coisas apenas, com a sua família, e que voltou literalmente sozinho depois de 30 anos, motivado pela esperança não de fazer aquilo que ele tinha como ambição para a sua vida, mas tendo convicção de que quem faz grandes coisas para Deus, recebe de Deus grandes coisas, que não foram riquezas, não foram patrimônio, mas foi boa parte de um povo sequer conhecido, alcançado, convertido para a glória de Deus. E depois, na sua última semana de vida, morando de favor no porão de uma igreja, o testemunho dele para uma classe de jovens missionários que seriam enviados ao campo foi: eu fiz grandes coisas para Deus, eu recebi grandes coisas para Deus. Doente no porão de uma igreja, mas realizado por ter encontrado o seu lugar na missão de Deus. Por isso, meu irmão, tenha a convicção absoluta de que alguns foram chamados para ir, e quem foi chamado para ir
faz a melhor coisa da sua vida indo. Outros foram chamados para enviar e fazem das melhores coisas da sua vida quando enviam outros. Mas, dentro de todo esse cenário, sendo indo, sendo enviando, Deus não chamou ninguém para ficar indiferente à missão dele. É tão somente encontrarmos o nosso lugar e exercemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. O menor que pareça da sua atuação faz uma diferença muito grande. Isso não é discurso para você dar dinheiro para alguém, porque inclusive não é esse o nosso objetivo, nem com as nossas campanhas de arrecadar rios de dinheiro e sermos a igreja que mais contribui. Mas a nossa motivação única, meus irmãos, é não deixar passar o privilégio que Deus tem nos dado. E se nós não estamos indo, nós estamos enviando. Enviando, estamos achando e fazendo cumprir o nosso lugar na missão de Deus para nós. Uma igreja indiferente à missão de Deus é uma igreja que não tem propósito sequer de existir. Uma igreja que realiza o que Deus colocou para ela realizar. É uma igreja que vive essa expectativa de fazer grandes coisas e de ver Deus fazendo grandes coisas. Por isso é que a nossa oração tem sido, nesses últimos 2 anos, e continuará sendo, pedindo a Deus: Senhor, tão somente mostra para a gente o que o Senhor está fazendo aqui perto. E deixa a gente participar disso. Porque esse é o nosso interesse. Cumprirmos o nosso lugar na missão, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos orienta não somente daquilo que o Senhor espera que nós façamos em relação à nossa fé, ao nosso comportamento, mas a Tua palavra nos orienta também aquilo que o Senhor espera das nossas vidas, Pai. E como é bom saber que essa missão é do Senhor e não é a gente que está inventando, Pai. Como é bom saber que o Senhor é quem está agindo diretamente para alcançar as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos que estão perdidos nesse mundo, Pai. E o Senhor nos ampliou esse privilégio de fazer parte dessa obra, Pai. Que o Senhor nos ajude convencendo o nosso coração de que missões não é apenas um programa, nem tampouco uma obrigação que a gente cumpre só para que o Senhor não se desaponte com a gente. Mas de fato é um privilégio gigantesco que nós temos. E quando nós assumimos o nosso lugar, nós estamos fazendo a melhor coisa que nós poderíamos estar fazendo, Pai, que é cumprir a Tua vontade, de acordo com o que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, olha para cada um de nós, aqueles que entenderam que são Seus discípulos e que têm por objetivo de vida cumprir a Tua vontade. E que encontrando esses que aqui estão, Pai, o Senhor nos ajude a não deixar que o nosso lugar na Tua missão esteja vazio, mas que a gente tome esses lugares para cada um de nós, Pai. Para que a gente assuma a nossa responsabilidade em amor, em privilégio, sabendo que é a esperança que nos move de um dia encontrarmos com o Senhor. É a esperança que aqueles que estão morrendo pelas ruas precisam encontrar também, Pai. Que sejamos nós o meio pelo qual eles encontrarão aqui perto de nós. Que os missionários que estão espalhados pelo nosso estado, Pai, sejam essa voz do Senhor. Que aqueles que estão em todo canto do Brasil, Pai, também sejam essa voz. E que os nossos irmãos, que venderam tudo o que tinham e foram para todos os lugares desse planeta, encontrem no Senhor a razão de estarem pregando, de estarem levando a Tua esperança a todos os povos, Pai. E que naquele dia, quando o Senhor voltar para nos buscar e nós inaugurarmos o tempo da eternidade das nossas vidas lá, aquele lindo coral em que toda tribo, língua, povo e nação estarão ajoelhados diante do Senhor, nós encontramos irmãos que viverão a eternidade com a gente e que hoje nós estamos enviando pessoas para alcançá-los onde quer que eles estejam, Pai. Que essa seja a vontade do nosso coração, acima de todas as coisas, Pai. Por isso usa a nossa igreja, usa cada um de nós, usa os missionários, para que a Tua missão seja cumprida e seja bem sucedida durante todo o tempo, durante todo lugar onde houver alguém pregando o Teu Evangelho, Pai.
Ó Deus, nos abençoa para que sejamos não somente conhecedores dessa missão, mas que encontremos prazer em fazer cumprir essa missão, Pai. Cuida, Senhor, da nossa semana, dos nossos desafios, daquilo que temos a fazer. Cuida, Senhor, dos problemas que vamos enfrentar a partir de amanhã. E mais uma vez pedimos o Teu cuidado sobre a vida do Andy e da irmã Nelita, Pai. Ó Deus, eles estão dependendo do milagre do Senhor. E a boa notícia é que o Senhor é o Deus que faz milagres. Encontra-os, Pai. Encontra-os nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre cada um de nós, hoje e eternamente, até a Tua volta gloriosa. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, antes de você sair